rapaziada, vai estar começando mais um vídeo no canal aqui. Eu não sei porquê, eu tô gravando aqui, do nada eu coloquei a câmera pra fazer um vídeo e eu vou começar um vídeo aqui no canal. Então fiquem com esse tutorial muito foda, lembrando que a gente tá com descontaço em todos os cursos, né? Fiquei louco, fiquei maluco que vou jogar desconto pra todo mundo. Motion 4D, que tá sendo lançado agora, já tá na pré-venda, quiser garantir já a sua vaga, é agora, sabe? É a única hora que você pode garantir sua vaga com desconto chique demais, é agora. Então entra aí. Primeiro link na descrição. Cinema 4D Pro também tá com desconto. Se você quiser aprender VFX, você vai pro Cinema 4D Pro. Se você quiser aprender Motion 3D para produtos, que você ficar rico, milionário, você vai lá pro Motion 4D. Fechou? Então, um grande abraço, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha o vídeo com o amigo editor e roda a vinheta! Então, galera, ó, eu tô aqui com o meu vídeo. Vou jogar ele aqui já na minha aba de composição. A gente tem um problema aqui, ó. Quando a gente jogou o vídeo, a gente automaticamente já viu que ele entrou numa sequência aqui, ó. Tá vendo? 7 segundos, na verdade, 7 horas que ele tá ali. A gente vai ter que mexer nisso. Composição, clica aqui na aba de composição, configuração da composição. Vem aqui em timecode de início e dá um 0 aqui, pra você não ter problema na hora do seu tracking. E aqui, como o vídeo tá em 4K, eu vou renderizar ele aqui em 1920 por 1080. Vou mudar o tamanho da sequência, aperto o S de escala aqui e coloco o número 50, porque aí eu tenho o vídeo na metade, né, no tamanho certo, porque na hora de a gente fazer do 3D não compensa a gente renderizar em 4K, alguma coisa assim simples, né? Ó, então eu vou pegar esse vídeo, eu vou trazer ele aqui mais ou menos pode ser uns 7 segundos, 8 segundos de vídeo. Ctrl Shift D para cortar ele, depois eu aperto letra N e Ctrl Shift X. Agora eu cortei a minha sequência do tamanho que eu queria, perdão, o negócio tocou aqui. Cortei minha sequência do tamanho que eu queria. E agora a gente pode prosseguir lá para a próxima fase, que é ir em arquivo, exportar, adicionar a fila de renderização. Em H264 eu clico e coloco aqui sequência de JPEG, porque o Cinema 4D trabalha melhor com sequência de JPEG. Na verdade ele trabalha com PNG também, só que o render em JPEG é mais rápido. Então eu vou pôr aqui, vou nessa nova pasta, e vou dar um salvar, e vai renderizar várias imagens para mim lá, e vai naquela pasta. Você pode ver que finalizou e a gente tem várias imagens aqui, uma sequência de imagens. E é isso aqui que a gente vai trabalhar no 3D. Então bora lá para o Cinema 4D. Galera, lembrando, se você quiser aprender isso aqui mais aprofundado, a forma certinha, passo a passo de como fazer, vou deixar aqui no primeiro link na descrição o link do meu site, né? E o curso para aprender VFX chama-se Cinema 4D Pro. Esse você vai aprender esse tipo de vídeo aqui do zero ao avançado. Caso você não saiba nada, você vai aprender também. É só clicar aqui no link na descrição, beleza? Cai para dentro que tá com desconto e tá legal demais. Vamos para cima. Então vamos lá, aqui ó, com o nosso Cinema 4D aberto, a gente vai vir aqui na aba de Track, né? Vai clicar na aba de Track e clicar aqui na aba de Motion Tracker. Tô fazendo do zero porque às vezes pode ter uma pessoa que está começando agora e então ela vai querer pegar essas dicas aí de início, tá? Então você clica aqui na pastinha de footage e a gente vai selecionar a pasta onde a gente fez aquele tracking, né? Que no caso são essas aqui. Então a gente tem aqui nosso vídeo, né? Nós fez nosso track não, né? A gente fez a sequência de imagem, perdão. Então a gente tem aqui nosso vídeo. E a gente quer fazer a inauguração nesse prédio aqui, então a gente vai utilizar ele como base, né? Como se fosse um prédio. Então você pode gravar um supermercado, alguma coisa aí na sua cidade. Aqui a gente está fazendo a visão de um drone, mas nada te impede de fazer uma visão de baixo para cima também não. Vamos lá em 2D Track, eu vou clicar aqui em Create Auto Track só para me ver alguns pontinhos aqui, quantidade de pontos que ele vai me dar. Aqui em Number Tracks a gente pode colocar um número tipo 1000 e aqui em Options você pode colocar uns 25 e 100. Esses números aqui. Voltando aqui em Automatic Track, você vai clicar em Create Auto Track. Vai vir aqui no frame 30 mais ou menos, clica também no frame 90. Mais ou menos isso aqui durante o vídeo inteiro. Ó, você faz algumas vezes. Só para a gente dar um suporte na hora de fazer o track. E depois a gente clica em Auto Track e é só esperar carregar agora. Feito isso, agora a gente vai vir aqui, depois que terminou, né, o 2D Track, você consegue ver os pontinhos ali. A gente vem aqui em 3D Solve e clica em Run 3D Solve. E agora também é só aguardar. Uma vez que já carregou também, você pode ver aqui que ele já fez alguns pontinhos aqui para mim, ó, verde, laranja, verde, rosa. Se a gente vir clicar com o botão do scroll do mouse aqui, a gente consegue ver também outra visão que ele deu aqui para nós, né? Aqui, ó, deixa eu ver aqui, câmera perspectiva. Eu vou sair aqui do Motion Tracker. Eu tenho aqui ó, essa quantidade de pontos que é o meu traqueamento, né? Se a gente voltar aqui,
a gente consegue ver esses pontos aqui selecionados, tá vendo? Os pontinhos verdes. Onde tem os pontinhos verdes são os prédios, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar aqui, ó, algumas tags, né? Vou clicar aqui em Motion Track e vou colocar duas tags, a Planar Constraint e a Position Constraint. Se eu não tiver, aqui eu coloquei elas aqui, né? Mas você pode achar elas aqui clicando no botão direito e Tracker Tags, elas estão aqui. A primeira dela que a gente vai utilizar aqui é o nosso Planar Constraint. Eu vou selecionar ele aqui em algum ponto do meu vídeo, ó, como se eu estivesse observando a perspectiva. Se eu posso olhar, eu posso passar as timeline aqui, você vai ver que o ponto, que essa linha que eu tracei, ela continua parada lá, tá vendo? No vídeo. Esse aqui é o intuito, tem que estar dessa forma. Ela está parada como se ela estivesse no vídeo mesmo. Uma vez que a gente fez isso, agora a gente vai aqui com o Position Constraint, que é a outra tag, ela vai ter esse pontinho laranja. E esse Position Constraint a gente vai colocar em um dos pontos aqui onde a gente vai mexer, que no caso é esse prédio, né? Então a gente vai caçar um ponto legal aqui, que ele fica paradinho. Ó, vou caçar um aqui, deixa eu ver. Esse aqui tá melhor. Então ele ficou parado lá também, como se ele estivesse no vídeo, certo? Então, ó, ele vai servir quando eu criar algum objeto, ele já vai lá para mim, ó, ele já vai ser criado naquele ponto lá, certo? Então, é o seguinte, ó, a gente vai clicar aqui no nosso Motion Tracker e vai dar um Alt G nele. Você vai ver que tem um grid aqui, ó. A gente vai mexer nesse grid. Isso aqui é porque a gente vai usar a física, tá? Então a gente precisa estar com a cena certinha. A gente vai mexer nesse grid aqui na rotação, ó, para deixar essa linha aqui na linha do horizonte. Ó, vai estar na linha do horizonte ali mais ou menos, ó. A gente precisa disso para quê? Para a gente fazer nossa simulação de física. Você está vendo que essas linhas aqui, ó, estão seguindo agora o meu vídeo, ó. Tá vendo que ela tá, não sei, eu não consigo explicar isso aqui porque é um feeling, né? Mas você pode ver que ela tá, por exemplo, perpendicular, paralela, na verdade, a essa linha aqui, ó. Então ela tá no mesmo rumo, como se ela estivesse realmente ali, né? Isso aqui é a visão que eu quero passar. Aqui, ó, essa linha do grid aqui também, perto da linha do meu prédio aqui, ó, dessa construção. A gente tem que conseguir colocar o grid nessa forma. Depois que você colocou, você pode até tirar ele aqui para não atrapalhar a visão. Filter Workspace. Ó, tá lá certinho. Agora eu vou criar aqui uma figura. Perdão. Essa figura ela tem 1,80 m, então a gente vai ter que diminuir, aumentar o tamanho dessa cena. Porque se essa figura tem 1,80 m, esse prédio aqui teria que estar muito maior, né? Se a gente fosse olhar a lógica. Então vem aqui no grupo que eu criei, né, que eu mexi aqui na rotação, eu vou vir aqui na parte da escala e vou colocar aqui 10, 10 e 10. É um número fictício, não é o mesmo que vai ser na sua cena, é o número de tentativa. Então eu posso ver aqui, ó, vou colocar ele como se ele estivesse em cima do prédio aqui. Se fosse uma pessoa, ainda estava grande, né? A pessoa ainda está muito grande. Então a gente vai colocar aqui 15, talvez. Vamos ver. A gente vai ter que tentar calcular essa física para justamente na hora que a gente colocar o pano lá, ele ficar certinho. A física ficar certa, né? Aqui, ó. Se fosse uma pessoa, essa pessoa ainda estaria grande aqui para minha cena, certo? Ó, agora ela tá paradinha lá, ó, como se ela estivesse aqui na janela. Então eu vou diminuir, colocar 20 e tá bom. Ó, tá vendo o tamanhozinho da pessoa? É isso aí mais ou menos. Vou deletar ela e vou criar um cubo. Esse cubo, ó, a gente vai trazer ele aqui do tamanho do nosso prédio. A gente vai trazer ele aqui, ó. Vou trazer para cá. Ó, você pode ver que ele está no tamanho do prédio certinho, né? A gente precisa conferir se ele realmente está fixado, né, no chão. Como que a gente faz isso? A gente vai trazendo ele e vai passando o coisa aqui, ó, a timeline. Então você pode ver que ele está fixo como realmente fosse o prédio. Uma vez que a gente já acertou isso, agora a gente pode vir para modelagem. Por exemplo, eu vou aqui no menu de linhas, ó. Display Lines. Por quê? Porque aqui, nesse prédio, a gente tem esse... Não é todo quadrado, tem essa parte aqui, ó, esse quadradão em vão aqui, que vai precisar ser feito também. Como que a gente vai fazer? Vou apertar a letra C nesse cubo para deixar ele editável. Vou no menu de linhas e uso o atalho UL. Na verdade é KL, que é o atalho do Loop Path Cut. Ó. A gente vai cortar aqui no início do prédio e aqui também. Ó. Vou apertar a letra 99 na verdade, que é o atalho 99. Seleciono aqui o menu de polígonos, clico nesse de cá,
segurando o Ctrl, eu arrasto. Eu só puxo ele para cá. Na verdade, eu teria que segurar o Ctrl e arrastar, ó. Tá vendo? Eu arrasto pro rumo dele aqui. Quando a gente vem aqui na nossa perspectiva, NA, a gente acabou criando umas faces aqui indesejadas. Então a gente vai deletar ela, ó. Essa aqui e essa aqui. Só que ela acabou deletando a que eu não queria aqui, né? Vou fazer o seguinte, ó, botão direito, Close Role Polygon, a gente fecha, opa, a gente fecha aqui, beleza? Então é basicamente esse é o jeito que tá o prédio aqui, né? A gente tem outras coisas, tipo esse quadradinho aqui também que a gente pode fazer, porque ele é grande, então ele vai interferir. Vou trazer aqui mais um quadrado aqui, ó, no rumo dele. A gente pode olhar aqui também onde ele tá aqui, né? É mais fácil por aqui. Trazer ele aqui no rumo. A gente vai aumentar o tamanho dele. Aqui em coordenadas, em objects, na verdade. Aumentar ele aqui. E aumentar ele aqui. Ó, então ele já está aqui no lugar onde ele está realmente ali, ó. NA. Tá lá, NA, NB. NA, NI. Qual que é o atalho aqui mesmo que eu esqueci? NG. Vou descer ele um pouquinho aqui, ó, para ficar no rumo dele. Então, meu prédio... Acho que... Pera aí. Fica mais para trás, mais para frente aqui. Aí. Uma vez que a gente já fez esses detalhes aqui, a gente já pode ir pro detalhe de jogar o pano aqui em cima. Gente, se você quiser fazer, na verdade é bom fazer todos os detalhezinhos, se você quiser, ó, essas anteninhas e tal, colocar algumas coisas aí para reagir. É muito interessante. Mas uma vez que a gente já fez isso, a gente precisa criar um chão aqui primeiro, né? Esqueci. Vou criar um plano, aperto a letra T e puxo. Qualquer lugar da tela eu puxo, ó. Qualquer lugar da tela eu vou puxar, da esquerda para a direita, e vou colocar ele aqui debaixo do meu prédio, ó. Pode ver que ele está aqui. Então a gente recriou essa cena muito rápido para a gente ter essa física aí. Vou tirar aqui o Workspace e a gente vai fazer agora a questão da física. Vou criar agora também outro plano. Esse plano aqui eu vou deixar ele aqui em cima e vou aumentar ele também, ó. Aumentar ele bem grande, mais ou menos que ele cubra esse prédio. Nos segmentos dele aqui em Objects, eu vou colocar aqui 50 e 50 de início, tá? Agora, esse cubo aqui, ó, e esse de cá, esses dois aqui, ó, vou dar um... Na verdade, esse aqui. Vou dar um Connect Objects mais Delete nele, ele vai virar um objeto só. E a gente vai colocar a tag nele de Collider, de simulação, tá? Botão direito aqui, Simulation Tags, Collider. Esse plano aqui de cima, a gente vai colocar nela a tag de Cloth, ó, Simulation Tags, Cloth Tag. Agora ele vai dar uma travadinha aqui, porque dependendo do tamanho da cena e o jeito que eu fiz a cena aqui, no caso, eu tinha que ter colocado no frame 0. Então, uma vez que a gente já colocou essas duas tags, se eu dar um play aqui, ó, você pode ver que ela vai muito devagar caindo, é porque a física tá grande, é isso mesmo, tá? Ó, ele vai tampar, ali o pano acabou tampando o prédio, e eu esqueci também de colocar nesse pano aqui de baixo, ó, nesse chão, um collider. Então a gente vai voltar aqui no 0, lembrando que toda simulação a gente tem que voltar no frame 0 para ela funcionar. A gente vai deixar esse pano cair, ó, você vai ver que ela vai cair, e ele vai esconder a nossa coisa. O que eu vou fazer? Vou diminuir um pouco o tamanho dele aqui, ó, porque ele ficou sobrando, né? Opa, esse aqui não. Esse aqui, ó. Vou diminuir um pouco assim, porque ele ficou sobrando uns pedaços de pano para lá. Vou centralizar ele e vou dar um play de novo, lembrando sempre no frame 0. Então ele vai descer, vai cair e vai tapar aqui o meu negócio. Ele acabou aqui, ó, pela quantidade de polígonos e também por esse cubo meu tá muito redondo, ele acabou muito redondo, não, muito quadrado, ele acabou dando esse problema aqui de malha, né? Como a gente vai corrigir isso? Vamos lá. Primeiramente, aqui nesse cubo eu vou colocar um bevel, porque nada na vida real é 100% assim, tipo, pequenininha, fininha, né? Então a gente vai colocar um bevel. Eu vou aumentar o offset dele aqui, ó, vou diminuir um pouco o tamanho disso. E no plano aqui, nesse plano de cá, a gente vai aumentar um pouco essa quantidade de polígonos também. Eu vou pôr 60 e 60. Vamos voltar aqui para o 0, né? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Nesse plano aqui também, eu vou colocar um Cloth Surface. Esse Cloth Surface, eu tiro a subdivisão dele aqui.
e aumenta um pouco o thickness. O que é esse thickness? É a grossura do pano, né? Porque a gente tem um pano desse tamanho, então a gente não vai ter... A gente tem que ter uma grossura nele, né? Porque um pano desse tamanho, ele não pode ser fino igual um papel. Se a gente for olhar a vida real. Por que a gente sempre olha a vida real? Porque a gente está imitando a vida real aqui, né? No nosso vídeo. Aqui, ó, você pode ver que já deu uma escondida naquelas questões lá. O pano ainda está um pouco quadrado. A gente pode colocar um Subdivision Surface aqui nele. Para ele dar uma esmufada. E ficou show. Então, uma vez que a gente já fez isso, eu vou vir aqui na Cloth. Na verdade, eu vou dar um play nela, deixar rodando um pouquinho. E quando tiver quase no final, eu vou vir aqui em Dresser e colocar aqui Initial State. Set Initial State, ó. Initial State, clica em Set. Agora esse aqui vai ser o movimento inicial do pano, ó. Ele já vai começar aqui. Vou tirar esse Cloth e esse aqui para a gente não ficar perdido. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou dar uma letra C nesse pano. Ele vai ficar editável, né? Aqui, ó. Então, como ele ficou editável, agora a gente vai ter que refazer a cena de novo. Esqueci disso. Ó, então vamos deixar ele cair aí novamente. A gente vem aqui de novo na nossa tag e dá um Set Initial State. Pode ver que ele já está iniciando assim. Agora, a gente vai vir nesse menu de pontos aqui que a gente vai fazer algumas coisas. Como, por exemplo, utilizar uma tag chamada Cloth Belf. Eu vou criar aqui um cubo. Esse cubo ele vai ser um cubo imaginário, invisível, na verdade. A gente vai deixar ele aqui em cima. A gente vai utilizar uma técnica aqui chamada Cloth Belf. Eu vou dar uma letra C nesse cubo. Vou colocar aqui a tag, ó, Simulation Cloth Belf. E o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nesse plano, no menu de pontos. Ele vai ficar aqui ele vai ficar aqui em cima, né, quando a gente utiliza o menu de pontos. Mas a gente vai selecionar alguns pontos aqui, ó. Foda que ele ficou aqui para cima, né? Infelizmente, quando a gente seleciona ele aqui, ele vem para cá. Ó, vou clicar em alguns pontos aqui em cima, perto onde está meu cubo. A gente pode até trazer esse cubo mais para cima, mas a gente ó, pode ver no rumo aqui também. Não precisa ficar 100% certinho, depois pode mover o cubo. Ó, uma vez que fez isso, a gente vem aqui, ó, você viu que ele já está selecionado aqui. Alguns eu vou tirar, segurando, segurando Ctrl. Segurando Ctrl, a gente tira alguns aqui, ó. Deixa só os que tá no rumo aqui mesmo. Beleza? E a gente vem aqui em Cloth Belf e coloca um Set. A gente seleciona esse aqui, né? Primeiro, seleciona os dois. Aqui em Cloth Belf, na tag de Cloth Belf, a gente dá um Set. Ah, tá. Mentira. Antes disso, na verdade, eu coloquei a Cloth Belf no lugar errado, viu, galera? É aqui, ó. Essa Cloth Belf a gente vai jogar ele no pano aqui também. Aí aqui, dentro da Cloth, a gente vai jogar o cubo, né? A gente pega o cubo e joga aqui, dentro dessa tag. E aí sim, a gente vai colocar Set. Você pode ver que ele criou uns pontinhos aqui, ó. Ele criou uns pontinhos ali amarelo. E quando eu dar um play, ele meio que vai puxar, tá vendo? Ele vai puxar esse cubo ali lá pro movimento inicial. O que a gente vai fazer aqui nesse Cloth Belf? A gente vai tirar a influência, vai colocar aqui 0 e 0 por enquanto, ó. Aí a gente vai dar o play e ele vai ficar lá certinho, sem influência nenhuma. Então mesmo se a gente mexer esse cubo aqui agora, ele não vai puxar porque ele está sem influência, ó. Ele não vai puxar. E vai ser puxado no momento certo. Agora a gente vai colocar um helicóptero aqui, você vai colocar um helicóptero e vai colocar uma corda nesse mesmo rumo aqui, tá? E a gente vai fazer o seguinte, qual que é a sacada aqui? Ele vai estar assim, 0 de influência. Eu vou fazer o movimento aqui do cubo. Do cubo puxando aqui, né? Puxando ele para cima aqui. Esse aqui é o esquema, ó. Lembrando, né? Geralmente de inauguração a gente tem um letreiro também. Você pode ver que aqui ele não tem influência, né? Ele puxou. O que a gente vai fazer agora? Na verdade, eu vou até puxar esse cubo um pouco mais para cima. Eu vou trazer aqui mais ou menos aqui. Para não ficar tão rápido também, né? A gente tem que observar a física. Tá, puxei ele mais ou menos aqui. Aí a gente vai fazer o quê? Aqui dentro dessa Cloth Belf, a gente vai utilizar a influência e o hover. Vou clicar fazer dois keyframes. E aqui quando tiver mais ou menos em frame 80, eu vou colocar aqui, sei lá, 50 e 50. É um número fictício de teste.
Então vamos ver aqui, ó. Vou dar o play. Aí, ó, agora ele, tá vendo? Ó, só que foi forte demais esse 50. Talvez a gente pode colocar ele até no rumo aqui do segundo keyframe. Vamos ver. Eu só arrastei ele, né? Do Cloth Pelf. Ó, ele vai puxar. Só que ele demorou a entrar em ação. E quando entrou, entrou demais. Lá ele. Então vou pôr aqui, sei lá, 20, 20. Aí nesse caso aqui eu não pus o letreiro, viu? Mas se você quiser, você pode pôr um letreiro aí também de inauguração. Aí, ó, aí ele veio que puxou o pano, revelando ali o que tinha que revelar. Fechou? Aí você vai pôr um helicóptero aqui também, né? Um helicóptero puxando isso aqui, fazendo movimento também. E aí o que acontece? A gente vai tirar o cubo, né? Tira a visibilidade dele, ele não vai aparecer e vai acontecer essa física. Então essa é a pegada, ó. A câmera tá passando ali. A gente pode ver que ó, o pano também ficou gigante. Ah, não, é só um shadow catcher. O pano tá meio quadrado assim, mas quando a gente ligar as duas tags aqui vai ficar show de bola. Tá vendo? Aí revelou o nosso prédio. O que a gente vai fazer aqui agora no Octane? Rapidão. Duas coisas mais simples que a gente tem que fazer. Mais simples não, mais cruciais que a gente tem que fazer aqui, que é o seguinte, ó. Quando a gente está no Octane no Cinema 2025, ele não cria uma câmera mais que funcione no Octane. A gente tem que criar uma câmera normal. Você pode ver que a câmera do Octane, você pode ver que ela está com uma lista laranja aqui, ó. A gente tem que pegar esse focus length e colocar no tamanho certo do nosso vídeo. Ó. Uma vez que colocou, independente do número que tiver aqui, a gente joga aqui como filho da Solve Camera. Eu gosto também de segurar o Ctrl e duplicar essa tag aqui, ó. Segura e arrasta e ele duplica. Agora sim, se eu clicar aqui, ele vai aparecer aqui no Octane Render. Eu clico nesse cadeado e com o scroll do mouse eu puxo. Agora eu vou trazer aqui, ó, clica no botão que é mais in, New Standard Material, vamos trazer o nosso background, que é o nosso vídeo. Clica aqui na pastinha, venho aqui, ó, seleciono abrir e dou um não. Aí eu venho aqui agora em Animation, então Calculate e o Viewport Animation Preview. Beleza. Agora tem que fazer outras coisas para isso aparecer aqui, ó. Primeiro puxar aqui um background. Background, opa, e jogo aqui em cima, certo? Depois que eu fiz isso, eu venho aqui nessa negocinho do Octane, coloco aqui Path Tracing, coloco aqui em Max Samples, vou colocar aqui, pode ser uns 300. GL Clamp posso colocar 1. Alpha Channel eu vou ligar. E vou desligar o Keeper Invertment. Pronto, a gente já tem aqui mais ou menos o nosso vídeo já. Vou criar um material difuso do Octane, vou jogar aqui embaixo e vou jogar no meu prédio também. Eles vão ser aqui o Common Shadow Catcher. Eles vão ser o pegador de sombra, vamos dizer assim, né? E agora eu vou colocar também aqui, você pode criar o seu próprio pano aí, né, o pano bonitinho, todo estilizado, né, a textura do Photoshop, no Photoshop aí, jogar nele. Nesse caso eu vou colocar só um pano com a cor aqui. Vou puxar aqui, na verdade, eu vou pegar aqui no LiveDB, OpenLiveDB, quem assina o Octane Render tem, que essa biblioteca de material aqui. Eu vou pegar aqui, sei lá, um cloth, material de roupa, né, alguma coisa assim, nesse sentido, para a gente simular ali, certo? Ó, vou pegar esse aqui mesmo, só para a gente fazer deixar lá mais bonito. Você pode fazer, eu indico até você fazer, né, o seu próprio material aí, colocar, tipo, inauguração, não sei o que lá. Outra coisa, o letreiro, que também, caso você queira colocar um letreiro, você pode vir aqui, ó, nesse teste, né, que é o texto já em 3D. Só que a gente teria que refazer toda a simulação, né, no caso. Vamos supor que a gente coloca aqui, vamos só simular um texto aqui, né. Vou colocar aqui inauguração, Super 10. Super 10, sei lá, como se fosse um supermercado, né? Eu faço muito isso para um supermercado. Vamos diminuir. Vou deixar ele aqui em cima, ó, do nosso... Aqui em cima do nosso negócio, do nosso prédio. Eu vou colocar nele aqui também uma fonte negrito. Não, negrito não, caralho. Negrito.
E vou puxar aqui o caps dele. O caps não, o objects e o deep. Vou jogar ele grandão assim. Aqui em caps a gente pode colocar um preset também de caps aqui para ficar mais bonito. E uma extrusão aqui com size menor. Isso é um exemplo, tá, galera? Aí você pode colocar, sei lá, outra textura aqui nele. Aí você teria que refazer a simulação do pano caindo novamente para ter esse negócio aqui para ele responder, né, e colocar também uma tag nele de collider, a mesma tag que a gente colocou aqui. Só que isso aqui é só um exemplo mesmo. A gente está faltando também um HDRI, né? Vou criar um HDRI aqui. Deixa eu jogar um material mais bonito aqui que tá feio esse negócio. Esse texto. Esse HDRI eu vou colocar aqui algum HDRI padrão. Eu posso pegar tanto aqui no Cinema 4D Library, ou você pode ir lá no site Polyheaven e tem vários. Vou pegar algum aqui bem parecido com as cores aqui e com a sombra que a gente tem. Tá vendo que é uma sombra mais parecendo que tá meio-dia? A sombra não tá projetando para nenhum lado, só tá vendo? A sombra um pouquinho para cá. Então a gente tem que caçar algo assim. Vou jogar aqui dentro do shader, ó. Ele já jogou a minha sombra aqui para nós. Esse plano aqui, eu vou até aumentar ele mais. Porque ele tá pegando a sombra ali, ó. Tá vendo? E aí a gente consegue mexer nele aqui também, ó. A direção da sombra. Mais para cima, mais para baixo. Vou diminuir ela aqui então, ó. Para ficar mais assim. Mais igual tá na vida real mesmo. Beleza? Nesse caso aqui, eu coloquei esse... Vou colocar uma cor mais diferente, alguma coisa assim. Você pode criar aí na sua criatividade, né? O intuito aqui é passar só a cal mesmo. Por exemplo, eu vou dar um Connect Objects mais Delete nessas letras. Venho aqui, ó. Seleciono elas. Crio um outro material aqui e joga lá. Outra cor, tá vendo? Você precisa ter um negócio mais bonito. Aí você vai fazendo, você faz o que você quer aí. No caso, a gente nem vai ter esse texto porque a gente já fez a simulação. Então, uma vez que a gente já fez isso, já calculou a simulação belezinha, você pode ver que a sombra está certinha aqui, ó. Que a gente vai vir nessa tag de Cloth e vai clicar aqui, ó, com o Octane pausado em Cache. Você vai clicar aqui Cache Scene. Ele vai criar o cache para nós aqui da nossa cena, né? Ela não vai ter que ficar calculando toda hora. E aí vai ficar mais fácil a gente finalizar a parte da texturização, certo? Aí, ó, ela está fazendo o cache aqui para mim. Aí eu vou conseguir voltar minha timeline para um lado e para o outro, entendeu? Essa é a questão do cache. Eita, o pano agarrou ali e voltou, foi mal. Aí, ó, então agora a gente consegue voltar, tá vendo? Ó? Voltar aí e voltar nessa questão aí. E ver aqui no Octane Render também como que tá ficando ali, ó. Se deu algum problema, ó. Deu algum problema aqui na questão da malha aqui do nosso prédio. A gente consegue resolver. Mas tá aí, ó. A inauguração, você imagina que tem um helicóptero aqui. E ele vai puxar o pano. Você faz o helicóptero aí, né, na sua casa. Você pode ver que o quadrado ficou certinho, né? Então a sombra está certinho aqui também. No lugar que tem que estar. E é isso, galera. Essa aí é a questão aí de como a gente faz a questão de inauguração e tudo mais. Fechou? E capricha nos detalhes. Pode fazer até as árvores aqui também para ele colidir certinho. E se você quiser diminuir um pouco a sombra... Você vem no Legacy Gamma aqui, ó, e dá uma diminuída nele. Aí ele dá uma diminuída e na cor também ele perde aquela cor forte. Isso é interessante, porque a gente não tem cor forte aqui. A gente pode mexer em algumas coisas demais, tipo exposição também. O próprio Gamma do 3D aqui você consegue mexer. Saturação, mais ou menos. Você já consegue acertar aqui, né, muitas coisas. Por exemplo, balanço de branco. Se você colocar um branco mais azulado, a cor vai ficar mais quente. E o reverso também. Se eu colocar uma mais amarelada, ela vai ficar mais azulada, mais fria. E a cor do magenta, ele fica mais verde. Então, você pode calcular isso aqui no olho ou simplesmente pega o white balance aqui, clica num ponto branco da sua cena e ele já vai calcular também, certo? Uma vez que a gente já fez isso, a gente conseguiu já fazer o nosso realismo. É só você usar a sua criatividade aí para fazer um negócio muito interessante. Essa questão aqui, ó, que está sumindo, do prédio, ó, que está aparecendo, você consegue resolver colocando um cubo nessa parte aqui, um cubo simples mesmo. Você cria um cubo, joga lá no lugar e coloca a mesma tag e ele já corrige esse problema aqui. Ou então você pode aumentar o Cloth Surface também aqui, ó.
Tá 10, vou colocar aqui, sei lá, 20. Ainda sumiu, mas nem tanto, ó. 30. Não pode exagerar muito também não, senão fica muito grosso o pano. Aí, ó, já sumiu bastante. E ficou legal, ficou um negócio bacana. Para renderizar isso aqui, ó que legal que ficou. Eu gostei das cores, tá vendo? Ficou bem interessante mesmo. Para renderizar, acho que todo mundo já sabe, né? Uma vez que já acertou tudo aqui. Eu posso até fechar esse painel aqui, para não ficar grande. Vem aqui, ó, Octane Render, desliga o Save, vem em Octane, Render AV Manager, clique em Enable, vem aqui, coloca em PNG, seleciona a pasta que você quer. Mesma coisa, vai ser sequência de imagem, né, PNG, e dá um Save Build, que é o que você quer renderizar, né. Vem aqui em Output, dá um Current Frame, você vai colocar All Frames, vai dar um Shift R e vai dar Sim. Ele já vai começar a renderizar lá na pasta para você. Aí depois é só você fazer a pós-produção aqui no After Effects, você vai jogar o 3D aqui em cima, né, a sua sequência de imagem aqui em cima, e tá pronto o seu vídeo. Você pode fazer suas questões aí de alteração, né.